Olá, o Senado se prepara para discutir uma série de matérias vinculadas à área de saúde, entre elas a regulamentação da Emenda 29, que define percentuais mínimos de investimentos em saúde por parte de estados, União e municípios, e a criação de uma empresa só para cuidar dos hospitais universitários. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, liderança aqui do Senado, médico altamente vinculado ao tema. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Qual sua expectativa agora que o Senado se prepara para discutir de novo uma emenda que saiu daqui e já gerou tanta polêmica como essa, que é a regulamentação da Emenda 29, né? A expectativa é bastante positiva, porque nós temos a possibilidade de finalmente definir algumas questões que são essenciais para que nós possamos garantir que os estados e os municípios, principalmente, gastem aquilo que a Constituição prevê para a área da saúde. Já existe uma definição pela Emenda 29 de que os estados devem gastar 12% de todas as suas receitas na área da saúde e que os municípios devem gastar 15% de todas as suas receitas. No entanto, ao longo desse tempo, muitos estados e municípios, por razões as mais diversas, maquiaram um pouco esses gastos. Então, coisas que efetivamente não são ações, nem são serviços de saúde, como saneamento, plano de saúde dos funcionários públicos ou da polícia militar, saúde animal, enfim, coisas como essas que foram embutidas nos 12% para os estados ou nos 15% para os municípios, de certa forma, falseando o verdadeiro gasto que ali acontecia. Então, um dos grandes méritos dessa regulamentação é porque ela vai definir claramente o que são ações e serviços de saúde. Então, isso é um ganho e isso, sem dúvida, vai trazer mais recursos para a saúde, embora restritos ao município que não tinha o cumprimento e aos estados que não faziam esse cumprimento. A outra discussão que essa regulamentação permite é sobre a necessidade ou não de novas fontes para a saúde, novas fontes de financiamento. E a gente viu no passado até o governo federal resistindo à discussão dessa matéria até que se encontrasse o recurso final de onde pudesse sair o dinheiro para esse investimento, né, senador? O senhor foi uma liderança do governo aqui no Congresso. Depois que foi derrubada a prorrogação da CPMF, nós tivemos aí uma perda significativa de recursos para a saúde, porque apesar de todos os recursos da CPMF não chegarem na saúde, mas a maior parte, mais de 60%, chegava. E isso representava 40 bilhões de reais por ano, que é um recurso bastante significativo. De lá para cá, nós perdemos esse recurso e não tivemos uma reposição. Por isso que a Câmara, quando fez esse debate, ela propôs a criação de uma contribuição, a contribuição social para a saúde, sendo que ela não definiu claramente uma base de cálculo. Nos moldes do que era a CPMF, é o que a gente vem chamando da volta da CPMF. Exatamente, embora com uma alíquota menor e, ao mesmo tempo, sem uma definição de uma base de cálculo. Então, isso torna essa proposta, digamos, inócua. Ela exigiria, depois de aprovada pelo Senado, que na Câmara dos Deputados fosse apresentado um projeto de lei complementar que definisse essa base de cálculo. Então, é uma questão que nós vamos ter que tratar aqui no Senado. Se deve haver uma fonte ou não, e qual deve ser essa fonte. E o senhor acha que há ambiente para a criação de mais um tributo nesse cenário, nessa conjuntura atual de crise econômica mundial, em que o próprio governo é convidado a gastar menos? É necessário realmente fazer isso ou é possível redistribuir esses recursos da forma como hoje eles são aplicados? Veja, nesse momento, de fato, seria até uma incoerência por parte do governo admitir que fosse criado um novo imposto quando o governo está desonerando de tributos várias atividades econômicas exatamente para preservar o crescimento e os empregos. No entanto, nós não temos como fugir dessa discussão. Se não for esse ano, se for no ano que vem ou em 2013, mas nós teremos que ter uma nova fonte de financiamento para a saúde. Agora, o que é que nós podemos discutir? Que fonte pode existir
que não venha a onerar nem os mais pobres, os trabalhadores, assalariados, nem a classe média, que possa recair sobre os ricos. Hoje, no mundo inteiro, nós vemos os próprios ricos dizendo da necessidade de pagarem mais impostos para que a sociedade possa enfrentar essa crise que está aí. O Congresso falar de novo na regulamentação desse imposto sobre grandes fortunas, que já está até previsto na Constituição, mas que nunca saiu do papel. Exatamente. É uma alternativa? Eu acredito que poderia ser, mas eu creio que ele tem uma dificuldade tão grande digamos assim, de discussão, de consenso quanto à legalidade, enfim, os grupos de pressão são tão fortes que eu colocaria no rol das possibilidades, mas não colocaria muita fé nisso, até porque, como ele é um imposto, ele vai para o Caixa Único da União, ele vai para o orçamento geral da União, o orçamento fiscal, enquanto que não pode haver uma vinculação. As contribuições é que sim podem se transformar em um recurso vinculado a uma determinada área. Então, existe esse outro problema que dependeria de uma boa vontade de todos os governos de manter aquele percentual ou aquele recurso destinado para a saúde. Não haveria uma obrigatoriedade. O outro problema que nós vamos ter que enfrentar aqui no Senado é que na Câmara dos Deputados, no momento de definir qual seria a base para o cálculo desses 15% para os municípios e, no caso dos estados, os 12% para os estados, foi aprovada uma emenda que diz que na hora de fazer esse cálculo são retirados os recursos do Fundeb. Isso significa que ao invés de gerar mais recursos para a saúde, nós vamos ter uma perda de recursos. Então, o Senado tem que aqui corrigir esse problema também, suprimindo essa emenda. Então, serão muitas discussões que nós vamos tratar.